Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta, certo? Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma sessão para vocês referente à playlist Coisas da Vida, onde eu vou conversar um pouquinho, né, sobre o posicionamento da religião, digo, dos religiosos, né, frente à doença mental. E essa reflexão ela começou a se dar desde ontem, porque minha mãe é católica e bastante católica, e aí ontem pela manhã ela estava escutando o programa de um padre numa rádio, que eu não vou citar o nome do padre porque não cabe isso aqui, eu não tenho a intenção nenhuma de denegrir a imagem de ninguém, e eu não tenho autorização para falar o nome dele e seria antiético da minha parte. Mas enfim, ela estava escutando na rádio o programa desse padre e ele recebe ligações, né, dos seus ouvintes. E uma de suas ouvintes ligou para ele falando das suas demandas de sofrimento. E aí falou sobre a sua vontade de atentar contra a própria vida, né? E até ela mencionou que na família dela existe um histórico de suicídio. A avó dela se suicidou, enfim, alguns outros parênteses. Então, o que é que acontece? De forma sutil, esse padre disse para ela que ela estava sendo covarde, né? E daí ele falou e começou a indagar se ela estava querendo chamar a atenção para ela. Falou que ela estava sendo egoísta, né? Porque ela tem filho e tudo mais. Dentre outras barbaridades que eu tive o desprazer de ouvir, né? Eu me debrucei a ouvir porque, enfim, como se tratava de um contexto de suicídio, então eu fiquei ali quietinha, escutando justamente para ver qual que seria, né, a intervenção desse padre frente a essas demandas de sofrimento. E aí o que é que acontece? A ligação cessou, ele cessou a ligação, né? E aí ele até frisou que sabe que tem gente que fica com raiva quando escuta ele falando dessa forma, né? Falando da forma que ele falou. E aí ele falou, mas precisa ser assim, porque, enfim, né, ele quis dizer que não dá para passar a mão na cabeça dessas pessoas e tratar essas pessoas como coitadinhas e por aí vai. E de fato, a gente não precisa tratar ninguém como coitado, mas eu acho que a gente não precisa ser tão insensível diante da dor, das demandas de sofrimento do outro, né? Bom, gente, dói no coração ver esse tipo de coisa, ver esse tipo de intervenção totalmente coerente com a situação, né? Porque a gente, sobretudo a gente que é estudante de psicologia, que é o meu maior público aqui no canal, são os estudantes de psicologia, a gente sabe que uma pessoa que atenta contra a sua própria vida, estamos cansados de saber que ela não está querendo morrer, que ela não está querendo chamar a atenção, que ela está sendo covarde, né? São pessoas aí munidas de uma dor gritante, de uma demanda de angústia, de sofrimento gritante, né? E muitas vezes atentar contra a própria vida é a forma desesperada que essas pessoas encontram para calar essa dor, sabe? Então eu penso o seguinte, gente, se você não é um profissional da saúde mental e se defronta com casos como esse, sabe, com casos de pessoas que estão em depressão, ou de repente pode até estar, pode até ter um transtorno mental, né, se defronta com casos em que a pessoa fala de pensamentos suicidas, fala em se matar, eu acho que se você não tem um aparato para lidar com essas demandas, para lidar com essas questões, né, eu acho que o mais sensato a se fazer
é encaminhar essa pessoa para um profissional da saúde mental. Orientar essa pessoa, né, a procurar um profissional da saúde mental, que é a pessoa mais indicada para lidar com essas demandas, sabe? Porque é o profissional que vai saber como intervir, vai saber o que fazer e como fazer para não potencializar o sofrimento, para não potencializar a dor dessa pessoa. E aí esse padre até falou, né? Mas você está dando abertura ao inimigo, né? Palavras do padre em direção a essa ouvinte, né? Daí é o momento que, diante disso, você é remetido ao que aconteceu com o padre Marcelo Rossi, né, que foi aí surpreendido com uma depressão, acompanhado de uma anorexia, né? Daí é o momento em que você é remetido ao padre Fábio de Mello, que foi aí atualmente surpreendido com a síndrome do pânico, como ele mesmo disse no Fantástico, né? E é quando você pensa, mas são dois religiosos, né? Dois padres e tal, então quer dizer que eles estão dando abertura ao inimigo, né? Quer dizer que eles estão aí acometidos por uma falta de fé, por uma falta de Deus, porque é o que muita gente fala, a gente sabe disso, né? Muitos religiosos tratam um adoecimento mental, uma depressão como falta de Deus, e a gente sabe que não é por aí. Eu acho que adoecimento mental não escolhe a quem atingir, né? Adoecimento mental, como estamos cansados de saber, não é falta de Deus, não é o demônio tomando posse da pessoa, né? Adoecimento mental é um câncer psíquico que não avisa, né? Quando chega, que chega sem avisar, que não escolhe a quem atingir e corrói o ser humano psiquicamente se ele não for tratado por um profissional da área, né? Não é por um espírita, não é por um pastor, não é por um padre, não é por um amigo, não é por um estudante de psicologia, é por um profissional da psicologia, da psiquiatria, porque, né, como eu falei, eles vão estar preparados para lidar com isso. Eles vão saber como intervir, né, o que fazer e como fazer, tá? E aí, aproveitando o gancho, eu vi no Instagram o depoimento de um comediante chamado Eduardo Sterblit, né? Ele revelou que também possui transtornos psicológicos. Ele estava aí falando do padre Fábio de Mello, e aí ele falou que ele também tem transtornos psicológicos e que ele faz psicoterapia. E aí o que é que isso nos remete? Às vezes a gente acha que uma pessoa feliz, veja, é um comediante, cara. E aí muitas vezes você acha que uma pessoa feliz, que está rindo o tempo todo, que está contando ali piadinhas o tempo todo, brincando o tempo todo, a gente vê lá aquela pessoa divertida, né, o tempo todo, e a gente acha que é uma pessoa que não tem problema algum. A gente acha que encarar um transtorno, uma depressão, implica em a pessoa ser triste. Pessoas aparentemente felizes, elas também enfrentam problemas, elas também enfrentam seus monstros. Não é sempre que as pessoas carregam seus problemas chorando. Então eu digo isso para que tenhamos cuidado mesmo, né, com o outro, porque a gente não sabe das demandas de sofrimento do outro, a gente não sabe nada sobre as dores do outro, a gente não sabe o que existe por trás de cada sorriso, né, de cada aparência feliz. A gente não sabe o que existe por trás daquilo ali. Então, nunca devemos abrir a boca, sabe, para dizer, é drama de fulano, né? É frescura de cicrano, porque fulano tá dando aí abertura para o demônio. Isso é doença do espírito, o demônio está tomando posse, o diabo está se apossando daquela pessoa. É falta de Deus, é falta de ir para a igreja, rezar, orar. Eu acho que cada um sabe de si, gente. Cada um sabe de si. Cada um é cada um na sua singularidade, entende? Cada um sente de forma diferente e encara as suas dores de forma diferente. E aí é o que eu sempre digo, já falei isso aqui no canal e volto a falar novamente. A gente tende a achar,
aí movidos pelo discurso do senso comum, que empatia é se colocar no lugar do outro. Isso é uma coisa que é impossível, né? Se colocar no lugar do outro. Porque, como eu falei, cada um é munido de uma singularidade, cada um tem uma existência singular. Não dá para eu me colocar no lugar do outro e sentir a dor dele. Por mais que eu passe por um problema semelhante, né? Mas eu vou sentir de forma diferente, eu não vou sentir como ele sente. Ele sente de uma forma, eu sinto de outra. Porque o ser humano é isso, o ser humano é singular e por mais que haja semelhança, mas nessa semelhança sempre vai haver singularidades, sabe? Então a empatia, na verdade, é você ter a consciência que você não está no lugar do outro, né? Mas é você respeitar a dor do outro, respeitar a forma como ele sente essa dor, né? E aí é o que eu digo, se você não sabe o que dizer, não potencializa, cara, não potencializa o sofrimento e as demandas do outro. Se o outro chega para desabafar as demandas de sofrimento, de angústia, o mais sensato a se fazer, como eu falei, é orientar para que essa pessoa procure um psicólogo para conversar, procure um psiquiatra, porque daí a pessoa vai ter a intervenção, o tratamento correto, de forma que essas demandas não sejam potencializadas, mas sejam tornadas amenas, né? Para que a vida dessa pessoa torne-se aí mais tolerante. Então é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que ter mais cuidado, independente se é estudante de psicologia, se é padre, se é seja lá o que for, a gente precisa ter cuidado, porque estamos lidando com um ser humano e a gente não pode agir dessa forma friamente, sabe? Ah, é covardia, ah, é isso, ah, é aquilo outro, julgar. A gente não estamos aí dentro das pessoas para saber o que se passa, para saber como elas se sentem diante daquilo. Às vezes o que para você pode parecer uma besteira, mas para o outro não é, e o outro sente isso de forma bem mais intensa e isso precisa ser respeitado, tá? Bom, então é isso, gente. É só uma reflexão mesmo, né? Para que a gente tenha cuidado aí, reflita, né? E tenha mais cautela ao lidar com as feridas, né? Que não são suas, que são do outro. E respeitar mesmo essas feridas. E se você não tem um remédio para colocar, sabe? Para tornar essa dor amena, sei lá, orienta. Ou fique em silêncio, apenas em silêncio, porque muitas vezes algumas pessoas só precisam de alguém em silêncio perto delas, sabe? Esperando aquilo passar, esperando aquilo curar, né? Bom, então é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês, tá bom? E até a próxima gravação.